Nós vamos fazer contato com Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Bom dia para você, bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Bom, a gente teve alguns probleminhas técnicos, né, Rodrigo? Mas daqui a pouquinho você volta a falar com o professor, né, para falar sobre essa crise, essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Voltamos também com outro entrevistado daqui a pouco para falar sobre armas nucleares. Então, a gente pede desculpas a todos que estão acompanhando a gente, teve esse probleminha, mas daqui a pouco tudo vai se estabilizar. Agora a gente vai falar sobre pandemia. E o nosso convidado é o Dirceu Greco, médico infectologista, doutor em medicina tropical, professor emérito na Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em imunologia clínica pela Universidade Estadual de Nova York, Buffalo, e pela Universidade de Londres, e é vice-coordenador do Comitê Internacional de Bioética da Unesco em Paris. Oi, professor, bom dia. Hoje, Como terça-feira de vai? carnaval, hein, professor? Pois é tudo pelo social, né, Murilo? Eu acho que é importante a gente falar todo dia, se for necessário, e muito bom te ver de novo. Eu tenho estado aqui com você, infelizmente, por enquanto, nunca para falar notícia muito boa, né? Mas vamos ver, vamos tocando. É Falta só 6 verdade. meses. É isso Faltam aí, a só... eleição. A eleição vai chegar, né, professora? É, A eleição vai exatamente. chegar e vamos ver se a gente muda, né, esse cenário todo. Mas vamos falar Exatamente. agora aqui de pandemia, professor. A gente teve agora, no mês de fevereiro, né, ele chega ao fim, como o pior mês de contagem por Covid no país. A gente se assustou, né, quando viu essa notícia. Foram 3.331.967 casos conhecidos a mais neste mês, acima dos 3.168.732 que foram registrados em janeiro, o segundo pior mês em número de casos até o momento. E a gente vai dar aqui alguns números que são vidas, lembrando sempre, né? Total de mortes, 648.443, em 24 horas tivemos 248 mortes, a média de mortes na última semana foi de 678, a variação em 14 dias, né, nas duas últimas semanas, menos 20%, total de casos conhecidos confirmados, 28.786.072, registro de casos conhecidos confirmados em 24 horas, 21.250, média de novos casos na última semana, 76.497 por dia, variação em 2 semanas, menos 40%. Mas o que chamou bastante atenção foi realmente aí o número de casos aí que explodiu em fevereiro. Professor, qual que é a sua análise aí diante desse cenário atual da pandemia? Olha, o presidente Bolsonaro está lá em Guarujá, né? Passeando nesse carnaval, diz que a pandemia chegou ao final, que o Brasil deveria retomar aí a normalidade, sem uso de máscara, ou medidas de restrição de circulação. Eu vou abrir uma aspas aqui, professor. Ele falou que acho que chegamos ao final dessa questão do vírus, chegou ao final, está na hora das autoridades que decidem, que não sou eu, botar um ponto final nisso, aí, voltar à normalidade. Realmente a coisa que ele falou, certo que ele realmente não é autoridade no setor, né, professor? Bom, enfim, como analisar esse atual quadro, professor, e essas declarações, né? Para variar, como ele bem disse, ele não é autoridade em quase nada e ele agora ficou muito claramente que ele mesmo se entende que não é autorizado nessa área. O que está acontecendo, Marilu, e é muito difícil essa história de fazer previsão, nós já conversamos sobre isso antes. Eu não dei bom dia para ninguém, bom dia, muito obrigado pelo convite. É quase Bom automático aqui. Eu tenho dia. muito prazer em estar aqui com você num programa tão importante, né, na discussão que é tão independente como a sua. Mas o que se prepara e que se fala, e que eu tenho comentado aqui frequentemente em Belo Horizonte também, é como é que você faz previsão para uma situação tão complexa como é essa, de uma expansão ainda intensa dessa pandemia, né? Quer dizer, aparentemente, se comentar pelo que estava péssimo, como se comentou, em 28 de fevereiro, 26 de fevereiro, mais ou menos, no 11 de fevereiro, talvez tenha sido o pico, e agora teve uma queda aparentemente importante, né? Se for mantida, estaremos num caminho mesmo, talvez, de mudanças. Mas, na minha opinião, ainda é precoce, né? Acho que é preferível que fiquemos prudentes, né? A prudência agora é importante. Principalmente lembrando, você falou muito bem os dados são impressionantes ainda, né? 650 mil pessoas morreram.
A média móvel ainda está em torno de 600, que é mais ou menos 30 aviões Boeing caindo todos os dias, cheio de pessoas. Nossa solidariedade também vale a pena repetir, evidentemente, não só claro, com os que faleceram, mas cada um tem 5 pessoas na família. Então, na verdade, nós ainda estamos no olho de um furacão que pode estar se afastando. Tomara que sim, né? Internacionalmente tem se falado nisso, né? A América do Norte começa a relaxar em alguns estados a história das máscaras, mas uma coisa nós não sabemos, Marilu, nós estamos falando hoje de terça-feira de carnaval. Meio anômalo, né? Mas, de todo modo, eu estou numa cidade que tinha uma tradição recente de carnaval de rua, intenso, né? Trazer 1,5 milhão de pessoas para a cidade. Evidentemente, onde você está, onde muita gente está, era mais intenso ainda. Ontem eu passei de carro à noite, os locais estão completamente lotados de pessoas alegres, animadas. O bloco talvez não tenha saído, mas eles estão parados em algum lugar, cheio de gente em torno, ninguém preocupado com a transmissão. Então, esse é um fato que nós vamos saber dele, não vai ser hoje, né? Nós vamos saber realmente o que vai acontecer daqui, talvez, 2 semanas. Pode ser que esteja na queda. E qual que é a razão, outra vez, pensando num copo meio cheio e num copo meio vazio? Com o copo meio cheio, felizmente, depois de tanta dificuldade de começar a expandir a vacinação e também impedido por esse indivíduo que é presidente da República, hoje nós estamos em torno de 72% da população brasileira completamente vacinada. É bem maior que no mundo, o mundo ainda é completamente dispar. 72% é um copo bem cheio, né? Mas tem que lembrar que ainda tem muita gente que não tomou a segunda dose, e se é 72%, sobram 25, mais ou menos, num país que tem 200 milhões de pessoas. Tem 50 milhões de pessoas expostas. Evidentemente, muitos delas já se infectaram, e esse Ômicron tem essa mudança que muita gente está na expectativa, que ele é menos agressivo, aparentemente, apesar de ser muito mais infectante. Então, nós vamos saber disso nas próximas 2 semanas. O risco é grande, não está resolvido ainda, e com outro problema, que vale a pena lembrar aqui também, que é o Ômicron não vai ser a última, provavelmente, mutação. É um vírus extremamente mutável, característico dos vírus RNA, e o que se adaptar melhor vai sobrepujá-lo. E não obrigatoriamente será mais brando que esse. Então, ainda é momento de muito cuidado, né? Muita definição nos locais. As pessoas não precisarem de sair, ainda é melhor que não saiam. Mesmo todo mundo está cansado, evidentemente cansadíssimo, né? Nós estamos falando sobre nós privilegiados. Tem muita gente que não está cansada, nós estamos na rua trabalhando. E esse é outro, quando você fala muito bem, intensamente sobre isso. Então, os que têm de sair, eu tenho me batido por uma outra coisa, nós já conversamos sobre isso, tá? Passou da hora do governo distribuir máscara de qualidade com o carimbo do SUS. Lembra que tudo isso que nós estamos falando é pelo SUS. Falei muito, mas aí eu queria te contar esse começo. Imagina, professor, está perfeito. A gente sempre aproveita, né, tudo que o senhor fala, sempre. Agora, você tocou num ponto, né, professor, em relação ao carnaval. Aqui em São Paulo, aí em Minas, né, parece que está tudo lotado, né, tarará, mas está todo mundo aí aglomerado. Aqui em São Paulo, tem o pessoal realmente, apesar da prefeitura, né, ter proibido, né, os blocos de rua, a gente vê também aglomerações. Então, nas redes sociais, tem muita gente já filmando, aqui perto de casa, enfim, tem bailes, né, também, tem bailes, agora os bailes estão permitidos, os bailes, festas particulares, obedecendo, entre aspas, as regras sanitárias, né, com limite de 70% da capacidade. Mas o que o pessoal está vendo é que está 100% da capacidade, está lotado, né, esses lugares estão lotados, e está tendo realmente aglomerações nas ruas, né? Quer dizer, é difícil, né, professor? É muito difícil. Nesse momento que a gente, né, como você estava falando, quer dizer, a gente está com uma vacinação avançada, enfim, claro que faltam ainda pessoas que não tomaram a segunda dose, nem a dose de reforço, mas justamente nesse momento a gente teve a explosão de casos agora em fevereiro, mais o carnaval. O que falar, né, para essas pessoas, enfim, como tentar passar essa mensagem, né, que a gente está tentando aqui desde o início, professor? Eu acho que uma parte importante da mensagem agora é todo mundo vacinar. Quer dizer, a única coisa que nós temos à mão realmente, que funciona, é seguro,
está provado, tem mais de 10 bilhões de doses aplicadas no mundo, quer dizer, não precisa nada para provar mais essas pessoas tão hesitantes, né? E muitas vezes coincide com as pessoas que estão apoiando esse indivíduo que é presidente, né? Então, tem um percentual de pessoas, pode ser que vão negar, mas para as outras, e para todos nós podemos falar, com tranquilidade, né? Escutar a realidade. Vacinar. Então, a vacinação pode fazer diferença mesmo, e pode ser que seja o caminho da melhora completa. Quem sabe se acontecerá isso. Mas eu só digo que a história de fazer previsão é muito engraçado. A previsão do futuro já é um pleonasmo, né? Você prever o que virá é muito complicado numa situação tão complexa como essa. Você falou da aglomeração e do impedimento de blocos, né? Aqui em Belo Horizonte era isso, né? 1,5 milhão de pessoas vinham para blocos. Mas, quer dizer, eles estão se aglomerando agora sem bloco. E se olhar, hoje eu vi 2 fotografias das praias de São Paulo e do Rio de Janeiro, completamente lotadas. O pessoal não foi para o bloco, foi para a praia. Não tem ninguém de máscara, né? Então, acho que esse é um momento complicado. Nós vamos saber disso, talvez, como eu falei, daqui a umas 2 semanas, que pode ser o lado muito positivo, sim. Sim, a vacinação está sendo suficiente para segurar a expansão da nossa queda. Tomara que seja. É uma coisa que a gente espera. Mas não é impossível que tenha uma recrudescência, mesmo com a vantagem, e entre aspas, que como a vacinação não impede a infecção, mas ela certamente diminui muitos quadros mais graves, e principalmente internações, quadros mais graves e mortalidade, você pode ter mesmo pessoas, principalmente as mais suscetíveis, né? Então principalmente as não vacinadas, os mais idosos e imunossuprimidos, que vão carregar essa dificuldade de superar o que nós estamos esperando que nós consigamos superar. Além de pensar, eu tenho repetido aqui também, você concorda comigo, que a Covid não substituiu nenhuma das outras problemas que nós temos, né? O dengue está aí, recrudescendo, sífilis, HIV, tuberculose. Então, eu acho que esse momento é muito complexo. Tomara que a gente consiga, como está aparecendo, controlar uma delas, para nós envidarmos esforços em 2 direções. Financiar de maneira correta o sistema único de saúde e começar a lidar com as pessoas que necessitam cuidados, né? Aumento de mortalidade por infarto está sendo mostrado também. Acho que você já mostrou isso no programa, né? E claro que tem o que nós vamos fazer? Então eu vou contar agora só um pedacinho aqui da Frente pela Vida, que você conhece bem. Você teve com a Lúcia recentemente, que é outra componente, Lúcia Souto. Estamos preparando à frente uma conferência nacional, livre, democrática e popular para discutir saúde. Vai ser lançada dia 7 de abril, certamente você vai falar sobre isso breve, Dia Mundial da Saúde, e será a conferência no dia 5 de agosto. A expectativa é que com isso a gente traga uma discussão que ultrapasse e facilite a saída que a gente espera desta pandemia. Tá. E, professor, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, né, quando estiver próximo já, né, desse 7 de abril, do Dia Mundial da Saúde, a gente volta a se falar com certeza. Agora, o que está preocupante, o que você falou logo no começo, é que outras variantes podem aparecer. Então, o pessoal fala, estou vacinada, então posso aglomerar, entre aspas, né, enfim, fazendo tudo que não deve, né? Confiante na vacina, o que é muito importante, como você ressaltou, Dirceu. Mas essa nova variante é preocupante porque a gente não sabe qual que é a intensidade de contágio e também quais as consequências que ela pode trazer para o organismo, não é? Queria que você falasse a respeito dessa variante, como é que é? É possível, e começou a aparecer, né? Tem uma variante descrita, né? Mas ainda não está disseminada. A disseminação ainda no mundo inteiro é a Ômicron, que tem essa característica, né? Ela é muito mais infectante, por isso ela tem essa quantidade de gente, e ela reinfecta, esse é outro ponto importante também, né? As pessoas podem se reinfectar logo, parece uma pequena gripe, parece um mal-estar geral que dura pouco tempo, mas naquele momento somos infectantes. E como tem uma população ainda não vacinada, e como eu falei, apesar dela ser menos grave, como ela expande muito mais, é só proporcional, né? Você tem 50 vezes mais pessoas infectadas, mesmo que seja 10 vezes menos grave, você vai ter ainda um número muito maior do que tinha anteriormente. E o risco real, como eu falei, esses vírus RNA, que no processo dele de multiplicação, ele tem característica, é isso mesmo, ele muda. E que se adaptar melhor, vai ser aquele que vai ser a variante prevalente. Pode ser que a Ômicron se mantenha,
Se isso acontecer, nós temos um tempo, né? Tem uma janela importante de oportunidade de aumentar a vacinação, convencer os que são hesitantes da vacina, tomar decisões que eu acho que deve ser só tomar com certeza quando tivermos a capacidade de dizer, olha, temos vacina para todos, todos têm acesso fácil, inclusive a população mais vulnerável, as pessoas têm informação correta. Aqueles que negam depois disso, aí tem que tomar decisões que vão ser decisões administrativas complexas, tem que ser o menos intrusivo possível, com o tempo mais curto possível, com discussão intensa com todos os envolvidos, né? Professor, você falou do indivíduo presidente, aí a gente lembra aqui de uma outra notícia, que as vendas da ivermectina, né, que é o vermífugo para sarna e piolho, sem eficácia, né, contra a Covid-19, as vendas explodiram nas farmácias em janeiro, o número de unidades comercializadas saltou de 1,5 milhão em dezembro para quase 5,5 milhões em janeiro. Enfim, continua ainda fake news, enfim, tocando terror em relação à pandemia, né, professor? Ainda a gente não venceu, a gente precisava dessa campanha, inclusive nacional de informação, né? Pois eu tenho falado sempre sobre vergonha alheia, porque são meus colegas que receitam, né, Marilu? Então, acho que esse é um momento também, pensando, não, a população é que não sabe. Não, ela não começa a tomar medicamento à cabeça dela. Pode ser depois, sim, que é medicamento de livre compra, mas alguém começou com isso, né? Então, um momento, de novo. E agora, muita gente tinha expectativa, porque o Conselho Federal de Medicina mudou o presidente. Mudou agora, recente. Mas minha impressão não vai mudar nada, porque a estrutura do Conselho, ele não tomou nenhuma posição que fosse, inclusive, que ajudasse os colegas, esses que são negacionistas, a dizer, olha, não pode, não tem sentido. São medicamentos que não têm efeito e, com certeza, com essa quantidade de drogas tomadas, o efeito colateral que é relativamente pequeno, ele se multiplica. Primeiro, outra coisa que você já comentou eu também, que traz mais uma falsa sensação de mais segurança. Além de vacinado, ainda toma ivermectina. A cloroquina, aparentemente, passou meio assim de lado, parece que diminuiu um pouco, mas, olha, tem ivermectina, tem azitromicina, tem coisas que são complexas. Eu, como médico praticante, eu tenho recebido algumas vezes pacientes que resolveram tomar, porque um colega receitou, com efeitos colaterais sérios. Poucos, mas não podia ter, porque não tem necessidade de tomar. Então, você tem toda a razão, é de assustar. Nós estamos assustados, o mundo todo, começando, inclusive, com medicamento hoje eficaz, né? Tem medicamentos eficazes disponíveis, caríssimos ainda, mas que têm de ser incorporados ao sistema único de saúde, com o financiamento que a gente espera que aconteça, e com a quebra de patentes, nós já conversamos aqui várias vezes sobre isso. Quando você falou isso, Dirceu, desses remédios já que são eficazes, já lembrei da sua luta aí pela quebra de patentes. Enfim, e essa é uma discussão, não é? Que vocês vão levar, que já deve estar sendo discutido lá em Paris, né? Nesse comitê de bioética, né? Sim, já tem inclusive a posição finalmente do comitê, mas a discussão é muito complexa mesmo, porque contraponto agora, somente com a história dessa guerra estúpida e do modo que ela começou, não é, você tem pessoas para comentar isso muito melhor, não vai entrar em nenhum detalhe disso, né? Mas certamente isso vai ter repercussão, inclusive financeira, social, econômica, em relação a tudo isso, e sanitária para nós também, porque você desvia o assunto, né? As capas dos jornais funcionam agora principalmente essa história, e você põe no segundo plano as nossas histórias importantes no país dispar, vulnerável, uma população dispar, vulnerável como é a nossa, né? E, professora, você também citou a respeito, né, dos norte-americanos já mudarem as regras, né, para o uso de máscaras. Eles mudaram as métricas, né, enfim, em relação para usar ou não máscara, estava incluindo aí hospitalizações por Covid, capacidade hospitalar local para criar uma nova medida aí conhecida como nível comunitário de Covid-19. Como é que você viu essa mudança, né? Enfim, agora pode usar máscara, a recomendação pode não usar a máscara, essa liberação, essa flexibilização nesse momento lá nos Estados Unidos. Como é que você está vendo? Já tem crítica interna, né? Porque a ideia deles é mais ou menos essa que está sendo falada. As pessoas estão exaustas de tanta dificuldade de manter esses cuidados. Com o aumento de vacinação, com a queda dos casos, eles acham que podia ser que agora nós vamos transformar, de repente, uma pandemia num processo, vamos chamar de endêmico,
vamos conviver, certamente nós vamos conviver com isso muito tempo mesmo. E fizeram uma coisa que talvez seja possível fazer num país como um país mais organizado em alguns sentidos, que é o nosso, mas não tem SUS, né? Que é dependendo do lugar, né? Fizeram cores diferentes para lugares diferentes no país. A cor verde pode ficar sem máscara, isso vai ser mudado de tempo em tempo, mas é complicadíssimo você manter uma estrutura dessa, principalmente pensando nisso, né? Que pode ser que nós não estejamos num processo completo de diminuição de casos. Nós estamos ainda num processo de estabilização, mas ainda com risco de aumento. Mas é ruim porque o CDC americano, que é o Centro de Controle de Doenças e Prevenção, tem uma visibilidade internacional muito grande, né? E pode ser agora usado até para nós, até o CDC, eles vão falar assim, até o CDC, por que não no Brasil? Vamos com calma. Aquela fala anteriormente que nem tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para nós, eu até pioro ela. Quase tudo que é bom para os Estados Unidos não é bom para nós. Vamos com muita calma nesse momento. Bom, e com essa fala, a gente vai encerrar aqui, professora, a nossa conversa. Muitíssimo obrigada. A gente volta a falar, se falar perto aí de 7 de abril, para falar dessa conferência também, que vai ser muito importante nesse ano de eleição, deve dar uma visibilidade incrível, todos os cientistas reunidos, vai ser realmente um momento muito importante. Professora, eu agradeço por ter nos atendido de forma, né, tranquila aí nessa terça-feira de carnaval. Conta comigo, acho que é importante, acho que vocês fazem, importantíssimo. Claro que você vai ficar gravado, né? Eu vou divulgar, estou vendo que está gravado aqui. O pessoal acessar, né? Acessar seu programa. Eu tenho acompanhado quando eu posso, acho que é importante mesmo. É um contraponto, realmente, né? Contraponto a essa mesmice, aliás, nem é mesmice, é ruindice que tem sido a imprensa oficial brasileira. Mas muito obrigado, bom dia. Bom dia, professor. Não, aproveitando essa sua fala, a gente está aqui na terça-feira de carnaval e a sua fala nos enche assim de muito carinho, de muito orgulho, porque ter esse reconhecimento seu, né, uma pessoa tão qualificada no meio científico, é muito importante para a gente. A gente aproveita, professor, a gente tem o QR Code aqui na tela e quem estiver acompanhando a gente, quiser dar uma força aqui para a Rádio Brasil Atual e TVT, vamos lá colocando no QR Code, porque a gente vai colocar, enfim, a TVT e a Rádio Brasil Atual no Brasil inteiro, mas a gente precisa de recursos, né? A gente vai ter aí, a gente vai estar no streaming, então a gente está nesse processo de crescimento e aproveita a sua fala, viu, professor, para a gente dar um... Nós nem combinamos e deu certo. É verdade. Obrigada, professor. Um forte abraço, viu? Para vocês todos, bom dia. Cuidado, muito cuidado. Tchau. Vamos lá, usando máscara. Obrigada, Dirceu. Dirceu Greco, médico infectologista, doutor em medicina tropical, professor emérito na Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em imunologia clínica pela Universidade Estadual de Nova York, Buffalo, e pela Universidade de Londres, e vice-coordenador do Comitê Internacional de Bioética da Unesco, em Paris. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.